Boa noite, hoje nós vamos falar sobre o profissional de saúde e a tricologia. Qual o papel, nosso papel nesse segmento? Pessoal entrando, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Priscila, Shirley, Ana, Vitória, boa noite todo mundo. Obrigada por terem esperado aqui a gente para começar essa live. Boa noite, Michele, Aline, Helenice. Muito feliz que vocês estão aqui comigo hoje. Vocês sabem que eu não fico fazendo live à toa, né? Vocês, quem já me acompanha sabe disso. Boa noite. Vão me contando de onde vocês são. Olha a Bruninha aí. Rafa, Jaque também entrando. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô muito feliz hoje, muito animada, porque a gente tem uma surpresa no final, já contei lá no feed. E então convido aí vocês todos a ficarem até o final, porque no final eu vou contar uma coisa muito bacana. Então fiquem. Olha aí a Ana de São Paulo. Shirley de Vitória, Vitória de Mearim, no Maranhão. Helenice do Sul de Minas. Ai, gente, que coisa bacana. Muito bom, né? A capacidade que a internet tem de unir a gente nos 4 cantos do nosso Brasil. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Michele de São Paulo, amo São Paulo, saudade de São Paulo. Pra quem não sabe, morei 2 anos em São Paulo e é a primeira, desde que eu voltei de lá, é a primeira vez que eu tô tanto tempo, 3 anos já sem ir em São Paulo. Vanessa de Atibaia, a Tayana e a Tá Albuquerque também da Bahia, a Val de Canavieiras da Bahia também, cidade, estado, né, maravilhoso que é a Bahia, adoro. Saudade dos baianos, tenho família em Salvador. Adoro demais. Gente, então não vou ficar enrolando aqui vocês não, domingo à noite, né? Muito feliz, como eu já falei, satisfeita que vocês estão aqui comigo. A gente propôs essa live para que a gente possa falar um pouco do papel do profissional de saúde dentro do segmento da tricologia, né? A importância do profissional de saúde e como o profissional de saúde pode se posicionar dentro desse mercado, né? Esse é um ponto importante. E eu fiz até aqui um roteirinho para eu não me perder. Então, uma coisa que é muito importante da gente falar, quando a gente fala da questão do profissional de saúde, é a questão do posicionamento clínico e de um ponto que eu pego muito, quem me conhece sabe que eu sou professora de metodologia da pesquisa na faculdade, então é um ponto que eu pego muito com os meus alunos, que é a questão da prática baseada em evidência científica. Então eu costumo dizer que isso não é uma opção para o profissional de saúde, é um dever do profissional de saúde, né? Eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe, então eu sempre digo, a gente quando se formou, a gente fez um juramento, né? E quem lembra lá do juramento, dentre várias coisas que a gente jurou cuidar da saúde do nosso paciente, promover saúde, manter a saúde, ser respeitoso com o nosso paciente, entregar o melhor para o nosso paciente do ponto de vista clínico, técnico e científico. E um outro ponto que eu sempre falo é que vocês que são profissionais de saúde aí, me contem. Quando vocês escolheram fazer o curso que vocês escolheram, qual é a graduação de vocês? Contem pra mim. Imagino que a gente deve ter enfermeiro aqui, a gente deve ter esteticista, a gente deve ter biomédico, a gente deve ter farmacêutico, a gente deve ter, então, vários profissionais de saúde, né? Que quando você escolheu a sua graduação, falem aí pra mim, biomedicina, olha a Michele falando.
que eu tenho certeza que o desejo no coração de vocês era o meu desejo, o desejo da Carol menina também, lá atrás, quando escolheu ser fisioterapeuta. A gente, quando escolhe uma profissão de saúde, a gente tem um sonho, um desejo dentro do nosso coração, que é de cuidar do outro, que é de promover saúde, que é de olha aqui a esteticista, farmacêutico, a esteticista futura farmacêutica, a fisioterapeuta. Então, quando a gente escolhe uma graduação em saúde, a gente tem... Eu tô mentindo? Falem pra mim se o desejo, se lá no coração de vocês, quando vocês fizeram lá a inscrição de vocês na faculdade, se o desejo de vocês lá atrás não era esse, promover saúde, entregar saúde para o nosso paciente, melhorar a vida das pessoas, melhorar a saúde das pessoas através do nosso trabalho. E o que eu costumo dizer é que a super sim, né, a Patrícia diz, gente, é possível promover saúde, manter saúde, recuperar a saúde do nosso paciente através da tricologia. Eu sempre falo para os meus alunos que melhorar a qualidade de vida, a Michele falou. Então, é possível, através da tricologia, você alcançar aquele seu desejo lá atrás. Não que tenha algum problema promover beleza, até mesmo porque quando a gente fala de saúde, a gente sabe que a saúde ela passa por amplo espectro do bem-estar físico, mental e social, né? Então, quando a gente melhora a física, a gente promove qualidade de vida, a gente promove bem-estar psíquico para o nosso paciente. Então, quem já trabalha nesse segmento da tricologia sabe quantas vezes a gente se depara com um paciente que está sofrendo realmente tanto fisicamente por conta de uma perda capilar, como principalmente emocionalmente por conta dessa perda capilar. Então, sim, é um segmento onde a gente, sim, consegue promover, manter saúde, promover qualidade de vida e melhorar, e ter um impacto na vida do nosso paciente que não tem nem palavras. Eu costumo dizer que não tem preço realmente. Muitas vezes os alunos perguntam, e quanto eu devo cobrar? É valor. E esse valor, ele é real, ele é verdadeiro, ele é muito concreto, e o profissional de saúde, ele pode sim juntar o amor pela tricologia e o seu desejo lá atrás de entregar saúde, melhorar a saúde dos nossos pacientes dentro desse segmento da tricologia. Agora, como é que a gente precisa fazer isso? A gente precisa fazer isso pautando as nossas práticas em evidência científica. Isso não é uma opção para o profissional de saúde. Eu vou ver o que tem na literatura científica e se eu concordar eu faço. Não, isso não é uma opção para o profissional de saúde. Isso é um dever para o profissional de saúde. Eu até preparei aqui algumas imagens para a gente poder falar, né? Muitas vezes a gente ouve alguém dizendo assim, mas na minha prática clínica, gente, profissional de saúde não discute prática clínica. O profissional de saúde pauta as suas condutas terapêuticas em prática baseada em evidência científica. Mas então, Carol, tu tá dizendo que a prática clínica não serve para nada? Não, de forma alguma. A prática clínica, ela é muito importante porque a prática clínica, ela norteia, permite que a gente conheça o nosso paciente, permite que a gente saiba escolher a melhor conduta, a conduta que mais se adequa ao nosso paciente, as peculiaridades de cada paciente. Então, a prática clínica, ela é extremamente importante. Mas a evidência científica é quem vai pautar as nossas escolhas de condutas. A evidência científica é um conjunto de métodos, né? São estudos. Os estudos eles vão seguir metodologias específicas, metodologias criteriosas para tentar encontrar uma resposta para uma determinada conduta em relação a um determinado
tratamento, o tratamento de alguma doença, um determinado objetivo terapêutico. Quando a gente fala, a gente está vivendo essa pandemia já aí há quase 2 anos, né? O mundo, e muito se falou sobre estudo científico de medicamentos, muito se falou sobre estudos científicos de vacinas. A saúde, a área da saúde, ela não se desatrela da ciência jamais. Mesmo que o profissional, ele seja um profissional que Carol, tá falando tudo isso porque tu fizeste mestrado, doutorado, mas eu não tenho interesse em seguir pela pesquisa, meu negócio é a prática mesmo, é o atendimento. Mesmo que seu negócio seja o atendimento clínico, o profissional de saúde, ele jamais descola a atuação prática dele da evidência científica. O profissional de saúde, ele precisa ser capaz de entender minimamente, deixa eu mudar aqui um pouquinho, de níveis de evidência científica. Então, a gente tem aqui, olha, uma pirâmide. O que é essa pirâmide? Essa é uma pirâmide que hierarquiza, categoriza os estudos científicos, porque a gente vai ter estudos científicos que são base de pirâmide, que são importantes, mas não trazem grande nível de evidência científica, e a gente tem o topo de pirâmide, que estão ali então os ensaios clínicos randomizados, as revisões sistemáticas, que vão nos trazer estudos que têm força científica importante. Vamos dar um exemplo prático que a gente tanto está falando agora, na pandemia. Adiantaria a gente ter uma vacina, por exemplo, com 100% de eficácia em ratos, que não tivesse sido testada em humanos? Alguém ia querer tomar essa vacina? Falem aí para mim, vocês iam querer tomar essa vacina? 100% de eficácia em ratos. Em humanos não testamos ainda. Alguém toma essa vacina? Não, né? É muito importante. Olha, agora eu tenho eu tenho uma vacina 100% em ratos e foi testada em humanos, tá? Mas foi testado em 10 pessoas. Vocês tomam essa vacina testada em 10 pessoas? Não, né, minha gente? Precisa ter um N, que a gente fala, uma amostra muito grande. A gente quer saber quantas pessoas tomaram essa vacina. Olha, essa vacina foi testada em 25 mil pessoas. Outra coisa, precisa ter grupo controle. Foi comparada com o quê? Eu preciso comparar. Não, eu tenho um grupo de pessoas que tomam vacina, 20 mil pessoas tomam vacina, e eu tenho outras 20 mil pessoas que não tomaram vacina. Quantos % dessas pessoas ficaram doentes? Desses 2 grupos? Quantos % dessas pessoas ficaram em estado grave? Eu tô falando da vacina porque é algo muito da nossa vida atualmente, mas isso vale para tudo, e quando a gente fala para a tricologia não é diferente. Então, a gente não pode jamais descolar a prática clínica da evidência científica. Então, o profissional que é um profissional de saúde, independente de atuar na área da tricologia ou não, ele precisa minimamente conhecer essa diferença desses estudos e saber que, dependendo do tipo de estudo, o valor da informação científica é maior ou menor. Vou dar um exemplo. Não adianta eu ter um recurso A que tem 3.000 estudos de relato de caso publicados. Olha lá o relato de caso, ele está no 2º andar aí da nossa pirâmide. Carol, mas tem 3.000 estudos publicados, mas são 3.000 relatos de caso. São 3.000 estudos de base de pirâmide. O nível de evidência continua baixo. Agora eu tenho 300 estudos. Desses 300 estudos, eu tenho 150 ensaios clínicos controlados, randomizados, com N's grandes em pessoas, testados. Acho que é Pantoja, a Ruth Pantoja pergunta, o que é um grupo controle? O grupo controle é quando a gente compara, é um grupo que não fez nada. Então, voltando para aquele exemplo da vacina, eu tenho um grupo que recebeu a vacina e eu tenho um grupo que a gente chama de grupo controle. É um grupo que não recebeu a vacina. E eu preciso ter, então, as 2 amostras, tanto do grupo que recebeu o tratamento, estou dando o exemplo da vacina,
São exemplos aleatórios, tá, gente? Não estou falando de nenhuma vacina especificamente. Como um outro grupo, então vamos dizer hipoteticamente que eu tenho 20 mil pessoas que tomaram a vacina, eu preciso ter ali 20 mil pessoas que não tomaram a vacina, de faixas etárias similares, tá? Que vão ser comparadas. Então eu vou acompanhar essas pessoas durante 6 meses, por exemplo, e após 6 meses eu vou observar em cada um dos grupos qual foi o percentual de pessoas que ficaram doentes, a gravidade dos casos. E aí depois, quando eu tiver essas informações, eu vou fazer uma comparação estatística, uma análise estatística, e existem testes estatísticos específicos que vão me informar se quando eu faço essa comparação, se existe diferença com significância estatística. Então, olha, realmente o grupo controle teve maior número de casos graves comparado com o grupo vacinado. E assim que a gente vai medir, então, a eficácia de um tratamento. Então, a gente precisa pautar as nossas condutas nisso. Os profissionais de saúde precisam conhecer, os profissionais de saúde precisam, toda vez que, voltando agora entrando aqui no nosso segmento da tricologia, no segmento da estética, a toda hora a gente é bombardeado com informação, um recurso X, o recurso não sei o que, agora estão usando tal coisa no couro cabeludo, a toda hora, eu recebo toda hora pergunta, mensagem por nada, Ruth, mensagem de aluno, professora, eu vi no site tal, de fulano de tal, e estão fazendo isso assado cozido. É verdade? Gente, não é a Carol que vai dizer se tal coisa é ou não é. PubMed. Vai para os bancos de dados, vão pesquisar. O profissional de saúde precisa ser criterioso, para que vocês sejam independentes da opinião dos outros, da opinião dos professores. Poxa, é muito bacana, eu me sinto super honrada por ter profissionais que me buscam para me pedir opinião e tudo. E quando eu não sei, para onde eu vou? Para as bases de dados, para os bancos de dados de pesquisa científica. São elas, é ali que tem a informação. Eu não estou dizendo que o que é novo, que pode ainda não ter sido testado, não funciona. Mas eu estou dizendo para vocês que se é novo e ainda não foi testado, o profissional de saúde não deve aplicar. Porque paciente não é voluntário de pesquisa. Eu falo isso há muito tempo. Paciente não é voluntário de pesquisa. Quando a pessoa é voluntária de pesquisa, ela assina termo de consentimento livre e esclarecido, existe um comitê de ética por trás que validou aquela pesquisa, a pessoa não paga nada pelo tratamento, ela está ciente que aquilo ela está se submetendo a algo que tá sendo experimental ainda, que está sendo testado. O profissional de saúde não pode descolar a nossa atuação da evidência científica. Enquanto a gente atuar sem essa seriedade, a gente vai ter um mercado bagunçado. E enquanto a gente tiver esse mercado bagunçado, a gente vai ter profissional frustrado, chateado, triste, porque gostaria de estar com a sua agenda mais lotada, porque tem dificuldade de mostrar o seu valor para o seu paciente. Hoje os nossos pacientes são extremamente esclarecidos. Aliás, outro dia eu falava sobre isso. A gente está num momento muito bom para a tricologia, porque atualmente o paciente de queda de cabelo, de uma maneira geral, ele está consciente que existe tratamento. Se a gente rebobinasse a fita para 10 anos atrás, as pessoas nem sabiam que dava para tratar. Mas agora o nosso paciente, ele sabe que tem tratamento, ele pesquisa sobre isso na internet e muitos deles querem tratar. A dificuldade deles é encontrar onde tratar de forma séria, sem a pessoa sair de lá daquele determinado estabelecimento com a sensação de, será que isso funciona? Será que vale a pena eu investir X reais nesse tratamento aí que esse profissional aí está me oferecendo? Se o nosso paciente sai de dentro da nossa clínica, de dentro do nosso estabelecimento, depois da nossa avaliação, com essa dúvida, a culpa é nossa.
Porque foi a gente que não soube mostrar para o nosso paciente a cientificidade e a seriedade por trás do tratamento. E, Carol, como é que a gente pauta, então, a nossa prática na evidência científica? A gente precisa conhecer a melhor evidência científica daquele recurso para tratar aquela patologia, aquela afecção. Vamos dizer, alopecia androgenética. Qual é a melhor evidência científica? Quais são os recursos com melhor evidência científica para tratamento da alopecia androgenética? Eu preciso pautar na escolha do meu paciente, porque o paciente tem direito de escolher. Eu posso ter um paciente que chegue com você pode ter um paciente que diga para você assim: eu quero tratar, mas não me vem com agulha, porque eu tenho pânico de agulha, eu vou desmaiar aqui na tua frente. Quem já teve paciente assim? O paciente chega e diz: não vem com agulha para mim, porque eu tenho medo. Eu quero tratar, mas agulha não, porque eu passo mal com agulha. O Everton faz uma reflexão. A tricologia sendo uma ciência nova, acabamos não ter muitas pesquisas. Tem muitos aparelhos que sabemos que estimulam o colágeno na derme, por exemplo, por que não usá-lo? Everton, por que não pesquisar? Tá? Tudo na ciência precisa ser testado. Não é porque, até mesmo essa questão do estímulo de colágeno estímulo de que tipo de colágeno? Será que esse colágeno é bom no couro cabeludo? Tudo precisa ser testado. Não é porque funciona lá no joelho que vai realizar o mesmo efeito no couro cabeludo. A gente tem que tomar esse cuidado. Até mesmo porque existem algumas condutas que a forma de aplicação no corpo é de um jeito e no couro cabeludo é de outro. Vou dar um belo exemplo: as microcorrentes. A maior base científica das microcorrentes existente é para aplicação com eletrodos parados, para cicatrização de feridas, especialmente com eletrodos parados e aplicações de 30 minutos a 1 hora. E as aplicações que a gente faz no couro cabeludo é completamente diferente. Isso precisa ser testado. Então, a gente precisa testar. O profissional de saúde, ele tem obrigação de fazer isso aqui que a gente está vendo nessa imagem. A melhor evidência disponível, a escolha do paciente e a experiência profissional. E a prática baseada em evidência científica vai estar aqui nesse triângulozinho onde está marcado a seta. É a união desses 3 fatores para a gente pautar a nossa conduta terapêutica. E isso, infelizmente, está faltando no nosso mercado. E o profissional de saúde, você que é profissional de saúde, precisa puxar essa responsabilidade para si. Essa responsabilidade, ela é nossa. Se a gente quer que o nosso paciente valorize a gente, porque eu recebo muito essa queixa: poxa, Carol, eu queria ser mais valorizada. Quando a gente fala em valor, né? Eu queria ser mais reconhecida, eu queria ser mais valorizada. A valorização vem depois do reconhecimento. Primeiro, o paciente ele precisa reconhecer o valor em você, para que depois ele lhe valorize. E a gente precisa chamar essa responsabilidade para nós e mudar a nossa postura. Será que a gente está só replicando o protocolo? Tipo o Ikigai da conduta profissional de saúde. Então, será que a gente está só replicando o protocolo? Será que a gente está sendo repetidor de sequência? Isso não é ser profissional de saúde. Eu tenho certeza que não foi isso que vocês aprenderam no banco na carteira na faculdade. Certeza absoluta. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu sou fisioterapeuta. Eu não aprendi há 10 sessões de eletroestimulação para tratar joelho. Eu não aprendi isso na faculdade. O meu paciente, ele não quer nem saber se ele vai fazer eletroestimulação, se ele vai fazer propriocepção. Ele não quer nem saber, ele quer melhorar o joelho dele. É a mesma coisa do couro cabeludo. O paciente, ele não quer nem saber qual é o recurso que vai ser feito. É claro, a gente precisa explicar, mas a gente não pode vender conduta. A gente tem que vender tratamento. Eu tô vendo muita gente vender conduta. Desculpem, gente, a forma de falar. Não quero que ninguém ache que eu tô brigando, não, mas é porque a gente precisa refletir sobre isso.
Não encontrei artigos referentes à aplicação das microcorrentes em tricologia. Eu também não, Célia. Eu também não. Então, olha lá, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente cai no sofisma. Eu vou mencionar aqui meu amigo João Tassinari, que sempre fala sobre isso. O que é o sofisma? O sofisma é algo que tem lógica, mas que pode estar completamente equivocado. Eu até listei aqui alguns sofismas que a gente tem na nossa área. Amamentar faz cair o cabelo. Isso é um sofisma que existe na nossa área. E a gente vê profissional replicando. Porque a mulher estava amamentando, o cabelo começou a cair, logo a amamentação faz cair o cabelo. A amamentação não faz cair cabelo. Cortisol alto pode gerar queda de cabelo? Pode. A mãe no puerpério, olha lá o sofisma. A mãe no puerpério está estressada, cansada, logo ela deve estar com cortisol alto e é por isso que o cabelo dela cai. Eu escutei isso recentemente. Eu tratei uma paciente com eflúvio telógeno agudo que estava com queda de cabelo há 10 meses. Eu fiz uma sessão e a queda de cabelo cessou. O meu tratamento resolveu a queda de cabelo dela em uma sessão. Isso é um sofisma. Não foi a sua única sessão que resolveu a queda de cabelo. Era a queda de cabelo que estava terminando mesmo. Estava com 10 meses já. Então, a gente tem muitos sofismas na nossa área. E nós, profissionais de saúde, precisamos ser responsáveis e precisamos puxar a responsabilidade para nós. Para quê? Para que a gente possa alcançar o nosso reconhecimento e a nossa valorização, que a gente tanto quer que o nosso paciente tenha com a gente. A gente, quando busca, vamos inverter a situação. Você, quando está doente, com um determinado problema de saúde, ou sua mãe, seu pai, um familiar seu filho, e você procura um profissional de saúde, procura um médico, você só... Quantas vezes eu escuto, às vezes até de familiar, eu fui no doutor fulano, não gostei. Por que não gostou? Não gostei, não me senti segura. E aí a pessoa não vai fazer o tratamento com aquele médico, com aquele doutor. Por quê? Porque eu não me senti segura, porque eu não recebi explicação, porque não foi fundamentado, porque ela, enfim, não me examinou adequadamente. Então, para que a gente alcance o nosso reconhecimento, a nossa valorização, que a gente tanto deseja e a gente tanto quer, a gente precisa modificar as nossas posturas, tá? Botar a mão na consciência, e é o que eu sempre falo, não tem nenhum problema tá equivocado e tá falhando em alguma coisa, gente. Não tem, porque eu já me equivoquei, vou me equivocar, você já se equivocou, vai se equivocar, isso é normal. Não tem nenhum problema em errar e falhar. Todo mundo falha, nós somos seres humanos e ninguém é perfeito. O problema está quando a gente percebe que a gente está fazendo errado, que a gente detecta onde a gente está falhando, que a gente sabe que a gente precisa mudar aquele ponto, mas a gente não tem coragem de mudar. A gente tem preguiça de mudar. A gente não faz o movimento para alcançar a mudança. Aí é um problema. Concordam comigo? Porque aí você sabe onde está o erro, sabe onde está o problema, e não faz nada para mudar. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é que mais importante do que saber o que não, do que saber o que fazer, é saber o que não fazer. Saber o que não fazer é muitíssimo importante. Esses dias eu fiz um post sobre queratose quitínica e eu recebi bastante mensagens, principalmente no privado, principalmente por direct, de profissionais que nunca tinham escutado falar em queratose quitínica. Mais importante do que saber o que fazer é muito importante. Mas saber o que não fazer é muito importante, é mais importante ainda, para que a gente não escolha condutas equivocadas e a gente não corra o risco de colocar a saúde do nosso paciente em risco, porque a tricologia é saúde. A gente está lidando com a saúde dos nossos pacientes. O paciente, quando chega com você, ele fecha um tratamento, ele não só
espera que você melhore o crescimento capilar, cesse a queda dele, melhore a cobertura capilar, controle a dermatite seborreica, enfim, como ele também espera que você aplique tratamentos seguros para ele. Isso já está subentendido dentro do óbvio, dentro da cabeça do paciente. É nossa responsabilidade. Isso é muito importante. O outro ponto que eu queria tocar aqui com vocês é que a gente não pode colocar a conduta na frente do objetivo. Outro dia eu fiz uma pesquisa, fiz aqui no Instagram, não sei se alguns de vocês já respondeu, fiz com profissionais que já passaram pelo TricoScience, e a maior parte um ponto, na verdade, que me chamou a atenção, não é a maior parte, mas um ponto que me chamou a atenção, é que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu queria prática, eu quero prática. E com essa coisa da pandemia, principalmente no mundo do online, e as pessoas têm a sensação de que elas precisam botar, eu quero prática. Mas o que eu percebo é que muito mais do que saber aplicar o recurso, vocês sabem aplicar os recursos. Os nossos recursos, principalmente dentro da nossa área da tricologia, a aplicação tem, claro, os seus detalhes, tem as suas nuances, tem as suas observações, é lógico, eu não estou dizendo que é coisa que não tem importância. Mas, a Ritinha, minha futura médica, as aplicações dos recursos, na sua grande maioria, são aplicações simples, que eu tenho certeza que vocês dominam muito bem. A questão que pega a maior parte dos profissionais é o raciocínio clínico. Eu estou diante do meu paciente está em X condição clínica. Por onde eu começo? E agora, depois que eu fiz X sessões e ele saiu do ponto A para o ponto B, o que eu mudo na minha conduta agora? É o raciocínio clínico. E raciocínio clínico, gente, é pautado em objetivo terapêutico e conduta, e não no contrário, que é o que a gente acaba vendo. As pessoas querem moldar o paciente para a conduta que eu faço. Não é assim. A gente molda a conduta para o nosso paciente. Então, esse é um ponto muito importante que eu também queria refletir com vocês hoje, tá? Já falei do juramento, já falei dessas coisas todas, então era isso que eu queria puxar com vocês. O profissional de saúde, ele precisa ter uma postura de profissional de saúde em todo segmento da saúde estética, tá? E na tricologia não é diferente. Então tá faltando isso, tá faltando se posicionar como profissional de saúde. Parem de imitar recursos, forma de aplicar, forma de se posicionar de quem não é profissional de saúde. Quem não é profissional de saúde não tem o compromisso que você tem com a evidência científica, não tem o seu juramento que você fez quando você se formou, e não passou anos na graduação estudando, porque eu costumo dizer para os meus alunos, para mim não foi fácil. Foi fácil para vocês? Cadê os enfermeiros, os biomédicos, os farmacêuticos, os esteticistas e os fisioterapeutas que estão aqui nessa live? Foi fácil para vocês? Porque para mim não foi. Tá aqui a minha amiga Rita, que é fisioterapeuta, tá estudando medicina, ralando para se formar em médica. Tenho certeza que não está sendo fácil também. Aliás, tenho certeza absoluta que não está sendo fácil. Trabalhando com dois filhos. Então, a gente não pode imitar, replicar, não tirem a palavra imitar, replicar, replicar condutas de quem não tem não percorreu o caminho que você percorreu. Respeite o seu processo, respeite a sua trajetória, valorize isso para que o seu paciente valorize você também. Não sei se tem alguém que discorda de mim, mas essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Eu prometi que eu não ia me alongar, porque hoje é domingo de noite, tá todo mundo cansado, amanhã, segunda-feira, é dia
de acordar cedo, apesar de que para mim é dia de acordar cedo todo dia, tá? Porque minha filha ainda não sabe o que é segunda, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Para ela todo dia é dia de 6 horas da manhã. Mas o que eu quero contar para vocês aqui é que eu vou lançar aqui hoje com vocês esse evento, que é o Desvendando a Tricologia Clínica Sem Lavatório. Um evento para profissionais de saúde que desejam se diferenciar, se destacar, ser valorizados dentro desse segmento da tricologia. Vai acontecer dos dias 16 a 22 de agosto. Vai ser um evento inteiramente gratuito, tá? Para que vocês possam participar e a gente possa, então, falar sobre vários pontos. A gente vai falar mais sobre como a gente pode se posicionar para ser mais valorizado e mais respeitado pelo nosso paciente. Vamos falar sobre pontos como conduta mesmo, de avaliação. Então, eu vou falar de tricoscopia para vocês. A gente vai falar de assuntos que o objetivo, raciocínio clínico, como desenvolver raciocínio clínico, que eu vejo que isso é uma chave que muita gente precisa virar. Tá faltando virar essa chave na cabeça de muita gente. Muitas vezes você sabe avaliar, você sabe, conhece fisiopatologia, você sabe os recursos, você domina tudo isso, mas está faltando virar a chave do raciocínio clínico. A gente vai falar disso, porque é muito importante que você, profissional de saúde, se torne autossuficiente perante o seu paciente. É claro, a gente troca informação. Eu tenho o maior prazer do mundo de trocar informação. Eu sempre falo que os meus alunos me fazem estudar todo o tempo e aprender todo o tempo, porque toda vez que vem alguém com alguma coisa que eu ainda não vi, que eu não sei o que é, a gente vai atrás, a gente corre, lê, estuda, vai no PubMed, vai nas bases de dados, procura as evidências científicas. Então, a troca entre os profissionais de saúde, ela nunca pode deixar de existir. Mas a gente precisa ser autossuficiente, porque quando a gente está tete a tete com o paciente, é só a gente e ele. Não tem outra pessoa para intervir, né? Então, quando a gente está ali tete a tete, a gente precisa ser autossuficiente. E eu vejo que falta virar a chave na cabeça de muita gente dessa questão do raciocínio clínico. São esses pontos que eu quero falar com vocês. E, claro, quero falar sobre a questão da metodologia que eu desenvolvi de não usar lavatório. Para mostrar... Carol, tens alguma coisa contra lavatório? Não, tenho nenhuma coisa contra. Se você gosta, você quer trabalhar com lavatório, maravilha. Mas é importante vocês saberem, que eu vejo que muita gente ainda não sabe, porque simplesmente criou-se um entendimento no mercado nacional de que para trabalhar com cabelo precisa ter um lavatório, que para eu trabalhar com cabelo precisa ter um lavatório. Não, gente. Não é necessariamente você pode trabalhar com tratamento de queda de cabelo e couro cabeludo e não usar lavatório. Isso é possível. Uma vez teve alguém que falou pra mim assim, mas você fala isso porque você desenvolveu uma linha e você quer vender seus produtos. Não é bem assim. Eu desenvolvi uma linha, realmente eu desenvolvi uma linha porque lá atrás, quando eu comecei a atuar 10 anos atrás, a primeira coisa que eu pensei eu não quero usar lavatório. Eu tive uma experiência trágica com o uso de lavatório numa clínica que eu visitei, com água, era um quase que não sai, era um lavatório portátil, vazou água para tudo quanto foi lado. Era 10 horas da noite, a gente depois de atender o dia inteiro, precisou limpar o chão, a água estava misturada com o cabelo, foi um horror. Eu cheguei lá com certeza que eu não queria usar lavatório, dali eu saí com certeza absoluta. Então sim, eu desenvolvi uma linha de produtos que eu não pretendia transformar em curso, que eu não pretendia vender, nada disso. Era tudo manipulado, era para meu uso profissional, mas as coisas foram acontecendo e esses produtos viraram linha. Mas ninguém é obrigado a trabalhar com a nossa linha, minha e da farmácia Deboni. Não, você é livre para trabalhar com o que você quiser. Você é livre. Outro dia eu disse isso, ou vocês acham que todos os médicos dermatologistas desse Brasil ou usam lavatório ou compram minha linha?
Quem dera, né, minha gente? Seria ótimo. Concordam comigo? Seria maravilhoso, mas não é verdade. Então é possível, não a gente tratar clinicamente os nossos pacientes de couro cabeludo e de queda, tratamento de couro cabeludo de folículo piloso, tratando as quedas capilares, as dermatites, claro, e sempre em parceria com o médico. Quem me conhece sabe que eu valorizo muito isso, eu entendo que é indispensável, sem a necessidade do lavatório. Então é de tudo isso que a gente vai falar no Desvendando a Tricologia Clínica Sem Lavatório. Quando vocês terminarem, quando essa live terminar, já vai estar o link lá na minha bio para que vocês possam acessar e fazer o cadastro de vocês, para que vocês possam se inscrever. Como eu já falei, online e completamente gratuito, ninguém precisa pagar nada. Na semana do dia 9 ao dia 13, a gente vai ter também uma semana de lives aqui no Instagram de aquecimento para a semana do Desvendando a Tricologia Clínica. Então eu vou estar aqui no Instagram conversando com os nossos professores do curso do Tricoscience, falando com a professora doutora Márcia Consulin, com o doutor Danilo Basaglia, com a doutora Janete Gripa. Vou falar com uma outra professora que é surpresa, que é bônus para a turma 5 do Tricoscience, então não vou falar agora, mas vocês vão ver em breve. Mais um módulo bônus do Tricoscience não para de crescer. E ainda vou falar, tá aqui junto com o professor Fabrício Peixoto do Nascimento, diretor-geral da Faculdade Finama, que vem falar um pouco para vocês da Faculdade Finama, do propósito da Faculdade Finama, e a gente também entender uma coisa que eu sei que é dúvida de muita gente, e é normal, porque ninguém estudou para isso, entender as diferenças do que é um curso livre, o que é um curso de extensão, o que é um curso de pós-graduação, entender essa questão de legislação junto ao Ministério da Educação. Afinal de contas, é o Ministério da Educação que regulamenta a educação no nosso país, e o professor Fabrício entende muito de tudo isso e vem falar de tudo isso. Então, conhecimento de suma importância para todo mundo. Então a gente vai ter de 9 a 13 essas lives de aquecimento, e de 16 a 22 a nossa semana do Desvendando a Tricologia Clínica Sem Lavatório. Eu espero por vocês. Vão lá na bio para fazer o cadastro de vocês. Eu vou mudar agora a bio ao vivo para que, olha lá, quando a gente está ao vivo, tudo muda. Eu vou mudar agora a bio lá, atualizar, para que o link já vá lá para vocês e vocês já possam, vamos ver se atualizou, se tá direitinho. Pronto, já tá lá, já tá o link lá que horas será tanto as lives como as aulas do Desvendando a Tricologia Clínica Sem Lavatório, sempre às 20h21, tá? Então, de 9 a 13, a gente vai ter as lives de segunda a sexta aqui no Instagram, são as nossas lives de aquecimento, e de 16 a 22, a semana do Desvendando a Tricologia Clínica Sem Lavatório. Alguma previsão para a próxima turma do Tricoscience? Sim! Quando terminar o Desvendando a Tricologia Clínica Sem Lavatório, dia 23 de agosto, a gente vai abrir as inscrições para a turma 5, tá? Então, quem tá esperando, fica ligado que ao final do Desvendando a Tricologia Clínica Sem Lavatório, a gente vai explicar tudo sobre a questão das inscrições, que bônus vai conseguir ter aqueles que se inscreverem primeiro, tá? Nas primeiras horas, nos primeiros dias. E me acompanhem aí nessas duas próximas semanas. E dia 23 já coloca na agenda, já começa a se preparar, a gente dá a largada para a turma 5 do Tricoscience, tá certo? Gente, muito obrigada por terem ficado comigo aqui agora nesse domingo de noite. A gente vai agora, esses próximos dias, se encontrar bastante, e eu fico muito feliz, e eu espero que a gente forme aí mais um grupo lindo, e a gente vai ficar junto aí 7 meses. Quem já foi meu aluno sabe disso, a gente se volta para esse grupo, para discutir caso, para se dedicar para essa turma. E eu tenho certeza que a gente vai formar um grupo lindo aí de profissionais que vem para entrar na tricologia clínica
com um posicionamento clínico, com um posicionamento diferenciado e só sucesso. Olha, a Cris diz que já se inscreveu. Gente, muito obrigada de coração. Beijo bem grande, excelente domingo de noite, restinho de noite, excelente semana e a gente se vê dia 9 na nossa próxima live aqui no Instagram, tá bom? Beijo pra todo mundo, gente. Eu vou dar até um sorriso agora pro print. Deem o print e me marquem, tá bom? Que eu quero ver. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.